Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os 5 motivos que mais fazem as pessoas serem negadas na solicitação do visto americano. Antes de começar a falar do vídeo, eu vou pedir para você que ainda não conhece o canal, que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Para você receber notificações aí dos próximos vídeos que eu vou postar sobre esse conteúdo. Lembrando que esses 5 motivos que eu vou listar aqui agora, gente, eles não estão numa ordem específica, tá? Do que é mais forte ou não. São simplesmente as 5 razões que mais têm feito aí as pessoas terem o seu visto negado. E a primeira delas, gente, é o mau preenchimento da ADS. A ADS preenchida com erros ou com informações que estão faltando alguma coisa, ou preenchidas em campos errados. A gente sabe que o preenchimento da DS é assim, conta aí como 60, 70% do seu processo de aprovação dentro da solicitação do visto americano. Então a outra parte é referente à entrevista. Mas se você tiver uma DS muito bem preenchida, com as informações corretas, explicadas de forma clara, as chances de você ter o visto aprovado assim são muito maiores. Então, eu vejo muita gente que, às vezes, tem preenchimentos incorretos, por exemplo, em alguns campos que são um pouco confusos, como o campo de salário, por exemplo. O campo de salário da DS 160, ele é um campo que não permite vírgulas, não permite pontos para colocar casas decimais. Então, às vezes, a pessoa vai lá, ela ganha R$ 3.000. Só que aí ela vai colocar a casa dos R$ 3.000 com a casa de centavos, ao invés de colocar R$ 3.000, acaba colocando 30 mil. Então isso já dá uma discrepância, é uma informação incorreta. Às vezes um número de documento que você teve uma digitação incorreta e para eles pode parecer aí alguma tentativa de fraude. Ou até mesmo no campo de escolaridade, que o campo que a gente precisa preencher na DS sobre a escolaridade é um campo de ensino superior, ensino técnico, e tem muita gente que acaba preenchendo ali com informações do ensino médio, e esse campo não é para isso. Então essas confusões geralmente acabam fazendo aí com que a sua solicitação de visto seja negada. Então, eu sei que é chato, sabe? A DS é um formulário que ela tem campos que parecem que são simples, mas às vezes a pessoa ali no calor do momento quer preencher rápido, quer fazer rápido, acaba deixando passar alguma coisa. Então, quando vocês forem preencher a DS de vocês, gente, separem aí um tempo, que seja aí 1 hora, 2 horas, para preencher, para fazer o preenchimento com bastante calma, para poder revisar uma vez, revisar 2 vezes, ter certeza de todas as informações que vocês estão colocando lá, se foi digitado corretamente, se não tem erro no número de documentos, se não tem erro no endereço, se não tem erro nas informações do seu trabalho. Tudo tem que ser muito certinho para evitar aí qualquer tipo de confusão, tá? Eu mesmo, quando eu fui preencher a minha DS, eu segui o passo a passo de um vídeo no YouTube. Inclusive, vou deixar o link do vídeo que eu usei aqui na descrição, para que vocês possam ver se vocês quiserem. E o vídeo em si, ele tem 1h15, 1h20, só que eu demorei quase 3 horas para preencher, porque uma coisa é você ver a pessoa preenchendo e outra coisa é você ir conferindo as suas informações do seu documento para ver se tá tudo certo. Depois de preencher tudo, conferir novamente antes de enviar. É muito importante também lembrar que após vocês enviarem a DS, isso não tem muito a ver com o assunto, mas eu sempre gosto de lembrar que antes de vocês enviarem, após vocês enviarem a DS no sistema, é importante vocês salvarem ela, tá? Porque ali é o único momento que vocês vão ter que vai ser possível salvar a ADS com as respostas que vocês deram, para que vocês possam conferir elas depois. Então não deixem de fazer esse processo, porque isso é muito importante. O segundo ponto que eu vou comentar, ele tá muito ligado com aí o primeiro campo, que é do preenchimento da DS, que é sobre a divergência de informações na hora da entrevista. Então é assim, uma coisa, você preencheu uma coisa na DS, chegou na entrevista, você falou outra. Então, às vezes você, sei lá, você colocou na entrevista que você pretende ir para Orlando ficar 2 semanas. Só que aí, de quando você preencheu a DS até quando chegou a sua entrevista, você mudou de planos, e aí quando chegar lá na entrevista você vai falar assim, o cônsul vai te perguntar, pra onde você pretende ir? Você fala, pretendo ir pra Nova York ficar 10 dias. Opa, isso já é uma divergência, porque você colocou lá na DS que você pretendia ir pra Orlando, e agora você tá falando que você quer ir pra outro lugar. Então teve uma divergência.
Outro tipo de divergência é você falar que ganha um salário na DS, quando você chegar lá, você falar outro salário, falar outro valor. Então, essas divergências, gente, levantam suspeitas no agente consular, que pode fazer sim com que ele resolva por negar a sua solicitação. Então, por isso que eu digo que é muito importante manter a DS sempre atualizada. A gente sabe que o consulado tá permitindo fazer essa atualização aí na hora que a gente vai até o CASV, né? Eu, inclusive, tenho um vídeo explicando como que a gente faz para fazer essa atualização. Vou deixar num card aqui em cima, se vocês quiserem dar uma olhada também. Porque muita gente nesse período agora, como tá demorando muito as entrevistas, né? Muita gente às vezes preencheu a entrevista lá 6 meses, 8 meses, 1 ano atrás, e nesse tempo mudou de emprego, mudou de salário, às vezes começou a fazer um curso, começou a fazer uma faculdade, ou terminou uma faculdade, ou realmente mudou de planos mesmo, de local de viagem, ia pra um lugar, agora tá pretendendo ir em outro, antes ia ficar 10 dias, agora percebeu que vai ter um tempinho a mais, quer ficar 15 dias. Então, gente, quando estiver chegando próximo da entrevista de vocês, sempre revisem a DS de vocês, e se qualquer coisa mudou, se qualquer informação, por mínima que seja, tiver mudado aí na vida de vocês, então preencham uma nova DS, façam a atualização, como eu comentei lá no outro vídeo, e levem a DS o mais atualizada possível, tá? Porque esse tipo de divergência também pode levantar suspeitas e fazer com que eles neguem o visto de vocês. O terceiro ponto que eu quero comentar é sobre o nervosismo na hora da entrevista, gente. Eu sei que a gente fica nervoso mesmo, né? Eu passei por isso recentemente, faz 1 mês e pouquinho que eu tirei meu visto. E a gente fica nervoso porque a gente fica vendo muito vídeo na internet de gente que foi negada, a gente tá ouvindo por aí falando que a taxa de negativas de visto tá maior do que o normal, tá maior do que em outros anos. Lá dentro do próprio consulado, na hora que a gente tá esperando pela entrevista, a gente fica ouvindo a entrevista das outras pessoas, né, que estão passando ali com o cônsul, então isso sim vai gerando um nervosismo. Mas é muito importante a gente conseguir controlar ao máximo esse tipo de nervosismo na hora que a gente estiver lá na frente do cônsul, né, fazendo a nossa entrevista. Por quê? Porque a entrevista do visto nada mais é do que uma conferência de dados, de informações que supostamente você mesmo colocou na sua DS, e são informações da sua vida, informações do seu trabalho, informações dos seus planos de viagem. Então na cabeça deles passa assim, gente, se eu tô perguntando aqui coisas da vida dessa pessoa, coisas do trabalho dessa pessoa, por que ela tá tão nervosa em responder? Né? Então é muito importante a gente ter ali uma tranquilidade na hora de responder as perguntas do cônsul, sabe? Tenta sempre manter ali o olhar fixo, olhando diretamente nos olhos dele, porque isso geralmente também passa uma credibilidade, isso passa uma confiança. E ele vai perceber que você não tá tão nervoso, que você não tá ali ansioso com as respostas que você tá dando. Porque quando a gente tá muito nervoso, gente, é óbvio que cada pessoa tem um nível de nervosismo, de ansiedade. Mas tem pessoas que ficam nervosas e não transparecem tanto. Mas tem pessoas que ficam nervosas e não conseguem nem falar. Ou pessoas que esquecem dados básicos, como, por exemplo, com o que você trabalha. Aí a pessoa fica lá assim, tipo, ela tá tão nervosa que ela não consegue lembrar o trabalho que ela executa, que ela exerce, sabe? Então, é muito importante ficar tranquilo, porque vocês podem ver que uma coisa leva a outra, né? A pessoa, quando ela tá nervosa, ela acaba esquecendo alguma coisa. Esse esquecimento pode gerar aí uma divergência nas informações que ela tá passando pro cônsul, e isso também pode criar uma desconfiança nele, pode criar um alerta ali que ele vai falar, bom, vou negar essa pessoa aqui porque ela tá parecendo muito nervosa com uma coisa que não deveria tanto assim. O quarto motivo que eu vou listar aqui, gente, é ter parentes ilegais nos Estados Unidos. Eu sei que isso, às vezes, é uma coisa que tá fora do nosso controle, né? Mas eles realmente ficam muito atentos com esse quesito. Principalmente parentes mais próximos, sabe? Pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. Parentes mais distantes, assim como um tio, um primo, é mais difícil deles filtrarem isso, né? Mas não é impossível, tem muitos casos que eles conseguem filtrar sim.
Mas se você tem um parente próximo que tá vivendo legal nos Estados Unidos, é bem complicado porque eles conseguem puxar essas informações. Então, pro agente consular, ele vai pensar, nossa, essa pessoa aqui, ela tem um filho, um irmão que já tá morando ilegal lá nos Estados Unidos. Ele foi daqui do Brasil com visto de turista e ficou lá pra sempre. E agora o filho, o pai ou o irmão tá aqui pedindo visto para ir para lá também. Então a possibilidade dessa pessoa querer ir lá para ficar ilegalmente é muito grande. Então, infelizmente, mesmo sendo uma coisa que às vezes tá fora do nosso controle, isso pode ser uma coisa que vai favorecer aí para uma negativa de visto, tá? E pegando o gancho já nessa parte dos parentescos ilegais, quando vocês forem preencher lá na DS que o local que vocês vão ficar, por exemplo, se vocês não forem ficar num hotel, se vocês vão ficar na casa de um amigo, na casa de um parente, na casa de um conhecido, é muito importante que vocês chequem se essa pessoa na qual vocês estão ficando na casa delas tá legal nos Estados Unidos, tá com a documentação certa. Se possível, assim, é bem importante que vocês peçam para que eles enviem uma cópia aí do documento para vocês que vocês possam apresentar ali no consulado se eles solicitarem, né? Para comprovar que vocês estão indo para se hospedar na casa de uma pessoa que tá vivendo nos Estados Unidos legalmente. Porque tem muita gente, às vezes, que coloca lá, eu vou na casa de um. Vou ficar hospedado na casa de um brasileiro, amigo meu, que mora nos Estados Unidos. Aí o agente vai lá checar, essa pessoa que você colocou no seu formulário tá morando lá ilegal. Então não tem nem como eles liberarem um visto dessa forma, né? Então, muita atenção aí. Às vezes vale mais a pena você dizer que vai ficar num hotel mesmo, que vai ficar num hostel, alguma coisa assim, do que envolver uma terceira pessoa que tá morando lá, às vezes não tá com a documentação certa, e isso pode aí acarretar em problemas tanto pra pessoa quanto pra você na solicitação do seu visto, tá bom? E o quinto motivo, gente, é um motivo que também é muito simples, mas tem gente que acaba deixando um pouco de lado, que é ter meios de comprovar os vínculos que vocês estão colocando na ADS. Assim, a gente sabe que no momento atual, os vínculos que a gente tem com o Brasil é o principal ali para eles julgarem se o visto vai ser aprovado ou não. E muita gente acaba não levando as comprovações para comprovar os vínculos, né? Porque de repente tá ouvindo por aí que eles realmente dificilmente pedem um documento, e isso é verdade, pouquíssimas entrevistas eles pedem o documento, mas se eles pedirem algum documento para vocês e vocês não tiverem lá com o documento para comprovar, isso já é um ponto negativo. Então, assim, a pessoa, ela falou lá que ela trabalha registrada numa empresa e ela ganha um salário de R$ 2.000. E aí, quando chega lá na hora e o cônsul pergunta, tá bom, você ganha R$ 2.000, você tem um holerite, um contra-cheque pra me apresentar? Aí a pessoa vai lá e apresenta um holerite que tem um salário menor. Ou então, ela fala assim, não trouxe esse comprovante. Aí já fica uma coisa meio assim, né? Porque como que ele vai acreditar que você tem aquele salário se você não tem uma comprovação? Da mesma forma que, às vezes, uma pessoa que trabalha, sei lá, o dono de uma pequena empresa, o cônsul pergunta assim, quantos funcionários você tem na sua empresa? Aí a pessoa fala assim, tenho 5 funcionários. E o cônsul pede, você tem aí o documento do registro desses 5 funcionários? Aí a pessoa pega e fala assim, eu não tenho, porque alguns não são registrados, são freelancer, mas a gente sabe que pela lei do país aqui do Brasil, o funcionário de uma empresa tem que ser registrado, então aí já vai envolvendo outras coisas, sabe? Então é muito importante vocês terem certeza de que tudo que está sendo colocado na DS de vocês têm como comprovar, caso seja perguntado. Colocou lá que está fazendo um curso, que está fazendo uma faculdade? Tenha um comprovante. Colocou que trabalha em uma empresa que tem determinado salário? Tenha um comprovante, porque isso é muito importante, tá? E isso levanta também um ponto extra que eu queria comentar aqui, que não tá dentro desses 5 tópicos, tá? Mas eu acho que é muito válido, porque eu tenho ouvido muita gente comentando comigo que contatou alguma assessoria para ajudar no processo de visto, e a assessoria simplesmente incluiu algumas coisas ali para tentar melhorar o perfil da pessoa. De repente colocou ali que ela faz um curso que ela realmente não faz, ou colocou que ela trabalha com uma coisa que ela não trabalha, um salário diferente do que ela realmente ganha
Gente, tomem muito cuidado com isso, tá? Sempre que uma assessoria, que vocês... Não tô dizendo aqui pra vocês não contratarem uma assessoria, que o trabalho de todas as assessorias é ruim. Pelo contrário. O vídeo que eu segui pra preencher a minha ADS quando eu fui fazer o meu processo de visto, foi um vídeo que foi publicado por uma assessoria que dá, assim, total apoio pra quem contrata eles, tá? Não vou ficar fazendo muita propaganda aqui, porque eu não tô sendo patrocinado. Mas tem muitas assessorias que fazem um trabalho muito bom, sim. Mas tomem cuidado, porque se a sua assessoria preencheu a ADS para você, sempre antes de enviar, antes de submeter, de pagar a taxa lá que está vinculada com essa ADS, leiam a ADS, olhem todas as informações que essa assessoria colocou, porque para evitar de que a assessoria, de repente, tente montar um perfil para você com mais chances de aprovação, só que com coisas que você não vai conseguir comprovar caso sejam solicitadas para você ali na hora da entrevista, sabe? Uma coisa é a assessoria tentar melhorar a forma de expor aquelas informações que você tem. Então ela pode colocar essas informações reais de uma maneira que fique mais bonita, ou que fique mais apresentável, mais convincente para o cônsul. Mas isso é diferente deles, de repente, mudarem, inventarem informações para inflar ali o perfil da pessoa. E quando chegar lá no momento da entrevista, se o cônsul perguntar e pedir alguma informação, pedir alguma comprovação, a pessoa não vai ter essa comprovação para mostrar, né? Sem contar que as chances de uma pessoa que teve a ADS modificada e incluído coisas que não são reais por uma assessoria, dela se confundir com a resposta na hora da entrevista é muito grande. Então, assim, eu vejo muitos vídeos de pessoas que falam assim, ai, a assessoria, ela preencheu a minha ADS, ela colocou algumas coisas diferentes, só que aí eu fiquei com a minha ADS impressa estudando por semanas para decorar as coisas que estavam colocadas lá. Tem gente que faz isso e consegue e dá certo? Tem gente que consegue. Não vou falar aqui pra vocês que 100% das pessoas que fazem esse tipo de coisa que dá errado, porque não, tem gente que realmente consegue. Mas imagina só, eu sou uma pessoa que quando eu tô um pouco mais nervoso, eu não consigo mentir, eu não consigo lembrar de algumas coisas. Então, se tem alguma coisa que foi colocada ali na minha DS que não é a realidade, que eu tô tendo que decorar, pensar e me lembrar, na hora do nervosismo, se o cônsul me pergunta alguma coisa, provavelmente eu vou falar a verdade, que seria a resposta correta, e vou até esquecer que que essa resposta estava preenchida de outra forma na DS. Então, esse tipo de coisa pode gerar muita confusão e pode ser aí decisiva para que vocês tenham o visto negado, né? Então, sempre procurem preencher a DS de vocês por vocês mesmos, ou se a assessoria estiver preenchendo, leia depois, se certifique de que todas as informações que estão ali estão corretas, estão colocadas da maneira correta, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, espero que essas informações ajudem vocês aí no processo, tá? Se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sabendo mais, peço novamente, então, para vocês se inscreverem aqui no meu canal, tá bom? Deixa o like aí no vídeo também, porque com o like, o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante e vai acabar mostrando ele para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações aqui junto com vocês, tá bom? E fiquem ligados que logo menos tem mais vídeo aí sobre esses temas no canal. Até mais, tchau, tchau!